Zoom vai começar, galera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otro seminario web de TEDx. Hoy tenemos un seminario bastante interesante con invitados muy especiales, nuestros amigos de ZF. Y vamos a hablar de la transmisión ZF Ergo Power. ¿De acuerdo? Antes de empezar, para los que ya están acostumbrados, nosotros aquí tenemos algunas informaciones iniciales. Entonces voy a empezar con las informaciones iniciales y pronto vamos a cambiar a nuestros amigos de ZF. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es que este seminario es grabado solamente para fines de capacitación, de formación. Las imágenes de los participantes y el sonido de sus micrófonos no se graban, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún riesgo, no hay nada, no grabamos ninguna imagen de ustedes o voces y nada de eso. Y solamente van a tener las diapositivas, por supuesto, y nosotros, las personas que van a hablar, mis colegas de ZF, Ítalo y Mario, o mismo yo, que estoy hablando ahora con ustedes. Y esta es una regla que se aplica a todos los seminarios web de TEDx. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, hay ahí en la pantalla un question mark, un punto de interrogación. Entonces, si ustedes quieren interactuar con nosotros mientras estamos haciendo la presentación, ustedes pueden interactuar, pueden enviar comentarios o pueden hacer sus preguntas, no hay problema. Entonces hay que pulsar acá en el punto de interrogación. Luego, la pantalla va a pasar a esto, Ask a Question, que haga una pregunta. Hay que pulsar acá otra vez en Ask a Question y luego llegamos a esta pantalla. En esta pantalla les pido que pongan su nombre y su correo electrónico y acá en esta parte gris van a escribir su duda o su comentario o su pregunta. Una vez que tengan la pregunta acá, pulsar aquí este pulsadorcito con el avión para enviar la pregunta a nosotros. ¿Y por qué les pido para dejar su correo acá? Porque a veces hay muchas preguntas, tenemos mucha gente haciendo preguntas y no tenemos tiempo al final de la presentación para responder a todos. Entonces, si ustedes dejan aquí su correo, nosotros después que hacemos, enviamos las respuestas por correo electrónico. Entonces, les pido que siempre dejen aquí su nombre y su correo electrónico. ¿De acuerdo? Aquí un poquito de la programación que tenemos para agosto y septiembre de los seminarios web de TEDx. Hoy día tenemos las transmisiones de ZF y la próxima semana vamos a tener las transmisiones DANA. ¿Ok? Oh, no, perdón. La próxima semana no tenemos en español. Vamos a tener las transmisiones DANA en portugués. La otra semana sí vamos a tener las transmisiones en español. ¿Ok? Acá nuestros datos para contacto. Si ustedes necesitan informaciones, soporte técnico, pueden ponerse en contacto con nosotros por por nuestro web sitio, ¿sí? mytedxcranes.com, por el chat que tenemos acá, ¿sí? Y aquí en este QR code, ustedes pueden hacer el escaneo y su teléfono esto va a enviar a ustedes directamente con su teléfono o su tableta directamente a nuestro web sitio. Hoy igual tenemos un regalo que es un acceso a nuestra formación web e-learning Mundo de las Grúas. Entonces, solamente hoy a los que por este enlace, a los que se escriban hoy, nosotros brindaremos un acceso gratuito a nuestra formación Mundo de las Grúas. ¿De acuerdo? Solamente hoy, si uno
si intentan registrarse mañana, ya no se puede brindar el acceso. El acceso está abierto solamente el día de hoy, hasta medianoche. Y finalmente vamos a empezar con la presentación. Amigos, acá tengo solamente algunas observaciones finales. La presentación, por supuesto, está en español. La hemos traducido todo a español, pero mis amigos de ZF van a hablar en portugués, ¿ok? Pero van a hablar bastante despacio para que todos comprendan lo que estamos hablando. Y de todas maneras, yo voy a estar en el chat y al final, por ejemplo, de la presentación, ahora quien va a empezar la presentación es Mario Miranda, que es el representante técnico de ZF en Brasil. Y al final de la presentación, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, si algo no quedó claro por un tema de idioma, les pido que por favor nos comenten por el chat. ¿Sí? Entonces, nos comenten por el chat y nosotros interactuamos y apoyamos a ustedes con el tema del idioma. Y igual, y mismo durante la presentación, si Mario o Ítalo, que va a venir después, habla algo que no quedó claro a ustedes por el tema de idioma, del portugués, por favor, nos hagan ahí un comentario en el chat y nosotros como que paramos inmediatamente y hacemos el comentario o aclaramos la duda. ¿De acuerdo? Entonces ahora les presento a Mario Miranda, que va a hablar un poquito, a hacer una presentación de ZF, una mirada general de la empresa y va a hablar un poquito sobre el rango de producto que nos brinda ZF. ¿De acuerdo? Mario, agora é com você. Ok. Muito boa tarde, meus amigos. Perdón, Mario. Ahí me olvidé del video, ¿sí? Entonces acá, amigos, solo un rato, tenemos un video de una grúa Terex que ocupa justo la transmisión que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces vamos a ver el video y luego regresamos para la presentación de Mario.
Perfecto, ahora sí. Ahora vamos a ver Mario, que va a hablar un poquito sobre ZF. Mario, ahora Pode? sí. Ok. Obrigado, Listo. Alexandre. De nada. Buenas tardes, amigos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas por não dominar suficientemente o idioma espanhol para poder fazer essa apresentação no idioma nativo de vocês. Me perdoem, vamos ver se no próximo a gente já está um pouco mais preparado, mas tenho certeza que vamos ser muito bem suportados pelo Vacari, que fala muito bem o espanhol. Aqui está o calendário, né, do que nós vamos falar. Vamos fazer uma breve apresentação do Grupo ZF no mundo e no Brasil, e vamos efetivamente falar sobre a transmissão Ergopower, seus dados e toda a expertise desse produto, e vamos depois, numa segunda parte, informar para vocês todas as especificações técnicas, informações de diagnóstico necessários para a melhor performance possível desse produto. E, logicamente, no final dessa apresentação, estaremos abertos para todas as perguntas e respostas, perguntas que vocês queiram nos fazer. Por favor, Alexandre. Estes são os números alguns números da operação ZF no mundo, onde vocês podem ver são números altos, certo? Mas o mais importante nesse slide são exatamente o valor investido em pesquisa e desenvolvimento de produtos. A ZF faz questão de uma parte significativa do seu faturamento ser revertido nesse tipo de pesquisa para sempre estarmos na vanguarda, certo? Para fornecer para os nossos clientes, parceiros, os melhores produtos, mais modernos, dentro das melhores características disponíveis hoje no mercado. Por favor, Alexandre. Estes são os números da ZF no Brasil, onde também destacamos o valor de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Também no Brasil somos um centro de excelência, principalmente para a linha agrícola e automotiva. Então, esses dois produtos sempre recebem investimentos muito altos para sempre estar no topo de componentes, seja para a linha de tratores, máquinas, equipamentos, automóveis, caminhões, ônibus, etc. Alexandre? Alguns pontos importantes da história da ZF no Brasil, que começou lá em 1958, sendo que a fábrica no Brasil foi a primeira fábrica da ZF fora da Alemanha. Isso muito nos orgulha, há uma confiança muito grande na operação do Brasil pelo Grupo ZF, e como vocês podem ver, o Grupo ZF cresceu bastante, com várias aquisições, sejam elas a Sachs Automotive, a TRW Automotive, e mesmo num ano totalmente atípico, como 2020, nós nos juntamos ao grupo Wabco, bastante conhecido, também um grupo alemão, com presença em vários países. Hoje, a Wabco é das várias empresas que fazem parte dessa grande família que é a ZF no mundo. Por favor, Alexandre. Algumas das nossas plantas, todas localizadas na América do Sul, logicamente com ênfase maior no Brasil, sendo 7 delas aqui no Brasil e uma em São Francisco, na Argentina, fabricando todo e qualquer tipo de produto para
sistemas de tração, automotivos, ônibus, todas as linhas possíveis. Vocês podem ver que, além da fábrica na Argentina, nós temos também um escritório comercial, certo? Na Argentina, que cuidando da América do Sul para baixo, e um escritório também com todo tipo de suporte comercial técnico na Colômbia. Essa é a nossa estrutura hoje na América do Sul. Por favor, Alexandre. Esses são alguns dos produtos específicos para a linha fora de estrada da ZF. Como vocês podem ver, é uma gama muito grande de produtos, sejam eles embreagens, redutores, transmissões, eixos e mais uma série enorme de produtos. Tudo isso para, do lado direito, vocês veem alguns dos nossos principais clientes, atendê-los a contento. Nós queremos oferecer os melhores produtos para toda e qualquer linha que esses clientes venham a desenvolver para o mercado em geral. Muito nos orgulha de ter a Terex entre esses principais clientes. Alexandre? Infelizmente, por problemas fiscais, não há possibilidade de ofertar nossos serviços para clientes fora do Brasil. Essas são as duas oficinas, dois talheres que temos aqui em Brasil, certo? Um fica em Sorocaba e outro na planta de Itu. Os dois têm praticamente as mesmas ferramentas, atendem os mesmos produtos, só que na planta e no talher, na oficina de Sorocaba, atendemos mais as demandas de produtos dos OEMs, ou seja, das montadoras. E na planta de Itu, nós temos toda a estrutura com banco de provas, ferramentas especiais, técnicos formados lá na própria Alemanha, certo? Para atender especificamente os clientes finais, proprietários de máquinas que têm equipamentos fora de garantia e que demandam um atendimento num equipamento ZF, que é bastante complexo, né? As transmissões, eixos, e que, se precisarem, nós temos essa estrutura dedicada a esse tipo de cliente. Por favor. Entrando exatamente na questão da transmissão ErgoPower, o que nós temos? Quando falamos de um sistema ErgoPower, nós falamos de toda a parte de powertrain, toda a parte de formação, de tração do equipamento. Ele é composto por transmissão, pelos eixos, que podem ou não estar junto com a transmissão. Isso é uma opção da montadora, colocar todo esse pacote junto ou não, e todos os acessórios necessários a um gerenciamento e ao controle hidráulico dessa transmissão ou desse eixo. Quando falamos em sistemas ZF de transmissão, estamos falando desse conjunto completo aí, ok? Por favor. Temos 8 modelos específicos para essa linha de transmissão ErgoPower. Eles estão divididos em família, como vocês podem ver. As cores indicam que as famílias, por exemplo, WG260 e WG310 em verde, tem a mesma distância de centro entre o eixo de entrada e o eixo de saída. Então, apesar de serem transmissões para potências de motor diferente, com torques diferentes, a carcaça deles, a parte interna deles, tem a mesma configuração, a mesma medida. Então, isso é o que diferencia. Cada um desses modelos de transmissões são feitos para potências de motor diferenciados, potência em quilowatts,
ok? Como vocês podem ver na primeira linha. Mas juntamos eles em famílias, porque a distância do centro são as mesmas dentro dessa família na última linha. Perfeito? No próximo slide, por favor, Alexandre, aqui identificamos também pelo torque. Como vocês podem ver, são transmissões com torques diferentes, medidos em Newton-metro, mas que dentro dessa cor amarela, todas as transmissões têm o mesmo tamanho de carcaça. Variam internamente os componentes internos de forma que eles possam suportar um torque específico de equipamentos maiores. Ok? Por favor, Alexandre. Algumas características de produto da ZF dizem respeito principalmente às tomadas de força, salida de força adaptativa, ok? Então, podemos colocar vários tipos de componentes aí, como bombas auxiliares de direção, bombas para freio especificamente, ou para qualquer outro tipo de aplicação necessária, atendendo desde a norma SAE, como a própria norma alemã DIN, ok? Temos também ali uma preparação para o lock-up. Falaremos um pouco mais para frente sobre o lock-up. Lembrando que essas transmissões, todas elas têm conversores de torque, convertidores. Então, vamos falar um pouco mais para frente. Existem ali a parte do comando hidráulico, que está ali na parte traseira, junto ao filtro, perfeito? Todos têm praticamente a mesma característica, e isso nos próximos slides vocês verão detalhadamente como esse bloco de válvula trabalha, quais são os componentes dele. Temos também várias opções de flanges de saída ou bridas de saída, como está aí, para atender qualquer tipo de link, de ligação que seja necessária entre a saída da transmissão e os eixos que vão fazer a máquina se movimentar. E como já disse, existem dezenas e dezenas de convertidores, conversores de torque para qualquer tipo de aplicação que o fabricante do equipamento queira trabalhar com ele. Por favor. Mais alguns detalhes, características da transmissão, agora em corte, onde já estamos vendo a parte do conversor, o convertidor, a entrada, que pode ser com flange ou com placas tipo flex plate para ser montada diretamente ao motor do equipamento. Temos logo atrás do conversor a bomba, a saída, como vocês podem ver, de ambos os lados da transmissão, ou só de um lado, aí tudo depende da configuração desejada. O filtro, novamente o comando de válvulas e as embragues, todas as embreagens, todos os pacotes de embrague que estão dentro dessa transmissão, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente na frente. Por favor, Alexandre, próximo. Não adianta nós termos toda a parte mecânica desenvolvida se nós não temos os olhos, né? O sentido de tudo isso precisa estar tudo trabalhando muito perfeitamente, e isso é função dos sensores. Então, nesse slide, vocês podem ver que nós temos 4 sensores, ou melhor, 5 com o bypass, começando pelo sensor de velocidade do motor, que está logo ali na turbina do convertidor. Temos o sensor de rotação da primeira engrenagem, certo? Da embrague, da primeira embrague, do primeiro pacote de embragues que temos dentro da transmissão. Temos o sensor de rotação da turbina,
perfeito, que também temos que ter essa relação para saber que a relação já de redução que ocorre já dentro do conversor está efetivamente acontecendo, e temos também o sensor de velocidade de saída, de rotação de saída. Constantemente, o nosso módulo eletrônico está lendo essas informações e fazendo os ajustes necessários para que a transmissão esteja sempre trabalhando da forma mais eficiente possível e mais segura possível. Há também o sensor de bypass, que fica no filtro, caso haja algum problema de contaminação severa, esse sensor ele abre a válvula, existe uma válvula para não deixar faltar óleo dentro da transmissão. Próximo, Alexandre, por favor. Esta é a parte do conversor, ou convertidor, que, como vocês sabem, o conversor, ele é basicamente uma embreagem que trabalha com óleo, é uma embreagem hidráulica, e basicamente ele é formado de 3 componentes, onde temos a turbina, a bomba e o estator, certo? Eles trabalham conjuntamente, principalmente naquela necessidade, quando o equipamento precisa de mais torque, naquela necessidade de mais força, normalmente na saída do equipamento, e como é sabido, o conversor há muita perda hidráulica interna, certo? Pela própria característica dele. A ZF tem um sistema chamado lock-up, que nada mais é que uma embrague de bloqueio, como está na parte ali azul, que a partir já da segunda velocidade, ou seja, da segunda marcha, quando se engata a segunda embreagem, ele já conecta tanto a turbina quanto a bomba, e essas passam a trabalhar na mesma rotação. Isso evita muito das perdas internas, o que afeta diretamente ao consumo de combustível, podendo ser reduzido até 20%, e o aumento de produtividade, que pode chegar até 30%. Logicamente que todos esses valores dependem muito da aplicação do produto, perfeito? Mas todas as transmissões da linha Ergo Power da ZF podem ser montadas com esse tipo de sistema chamado lock-up, onde temos uma redução significativa das perdas do convertidor. Perfeito? Por favor, Alexandre. Sempre que falamos de produto, componente de um guindaste, nesse caso, é muito importante nós identificarmos corretamente que produto é esse. Mesmo sendo, você pode falar somente um modelo de uma transmissão, o modelo não representa, não nos diz tudo a respeito da transmissão. Nós realmente precisamos de alguns dados a mais, e todos esses dados estão na plaqueta de identificação do produto. Então, temos ali, do lado, na parte superior, o modelo da transmissão, perfeito. Ao lado direito, temos o número serial, que também é possível, vocês nos passando esse número serial, é possível identificarmos todos os componentes internos. O listado de partes, que é, digamos assim, a identificação do produto, vamos falar um pouquinho no próximo, acho que do slide, já sobre o que significa esse número. E temos também, apesar de não estar identificado, temos ali na lista de lubricantes, list of lubricants, um número que identifica todos os lubrificantes, os aceites que essa transmissão pode aceitar. Na segunda parte do treinamento, o Ítalo irá falar com bastante detalhes sobre essa muito importante informação que
já está disponível aí para vocês, ok? Por favor, Alexandre. Quando falamos em identificação de produto, é muito importante saber o que significa cada um dos dados aí, tanto seja ele do modelo, como do número que identifica a transmissão. Temos ali, então, no 6, identificando que esse modelo de transmissão, uma 6WG 190, é uma transmissão de 6 velocidades, ok? O WG são as iniciais de transmissão de conversor em alemão, Wagenheimtrieb. Me desculpe o alemão, a gente também não é tão... Esse está escrito em alemão, tá? É o símbolo em alemão. E a classe de potência que temos, que identifica se ela é para um equipamento de até 190 kW de potência de motor ou de 210 de potência de classe de motor. Lembrando, são duas classes que têm o mesmo tamanho de carcaça, de transmissão, tem a mesma altura entre o eixo de entrada e o eixo de saída. Indo na identificação do produto, temos que os 4 primeiros dígitos, 4657, indicam que esse componente pertence à família dentro dessa faixa de 190 a 210 kW. O 5º número indica se é efetivamente um produto para ou 210 ou 190 kW, e o 6º dígito indica exatamente que são 6 marchas para frente que esse componente, que essa transmissão está desenhada, está projetada. E os 3 últimos números sequenciais diz respeito ao final do produto, voltado especificamente para um cliente ou para uma linha de produtos daquele cliente. Por favor. Apesar de os clientes não terem acesso, esse é uma intranet interna da ZF, mas nós colocamos aí para mostrar que a transmissão ErgoPower 6WG 210 e 190 é uma das transmissões que a Terex tem com a ZF. Dentro na coluna esquerda, nós clicamos ali no fabricante Terex e toda a documentação necessária para a linha ErgoPower 1 e 2 aparece ali todas as transmissões. Então, existem vários modelos de guindaste de caminhões fora de estradas, de alguns produtos Terex, que possuem todos esses modelos de transmissão embarcados em seu equipamento. E nós temos como descobrir quais são esses equipamentos e auxiliá-los no que for possível para qualquer tipo de problema, ok? Por favor. Esse é o catálogo eletrônico que alguns dos nossos clientes, distribuidores, sim, podem ter acesso a ele. Com o código, como vocês podem ver ali, lista de peças, no alto à esquerda, temos lá exatamente o número da transmissão ZF que equipa o RT Terex. E, como vocês podem ver, é possível explodir toda a transmissão de forma que nós saibamos quais são os componentes que essa transmissão possui dentro dela. Desde um conversor, uma bomba, até o anel O-ring de menor diâmetro que existe. Todos os componentes que passam de 2.000, 2.100 componentes estão listados nesse tipo de catálogo. Por favor, Alexandre. Quando imprimimos o catálogo, quando temos ele em mão, as 3 primeiras páginas, neste caso,
são de páginas técnicas, technical cover, ok? Então, como vocês podem notar, há informações fundamentais para se identificar, inclusive para se chegar à solução de alguns problemas. Esses são os dados em que as engenharias de Terex e ZF usaram para homologar o produto. Então, temos, por exemplo, qual é o tamanho do pneu que deve ser utilizado, tire size, por exemplo. Vocês podem ver que existem 2 ou 3 tipos de tamanho de pneus que foram homologados pela engenharia. Existem quais são as relações das embragues, né? Por exemplo, a primeira, gear forward, 5,56, lá embaixo. A segunda tem uma relação de redução de 3,615. Então, são vários tipos de informação fundamental para a correta identificação do produto e que nos ajuda muito a nos auxiliar qualquer tipo de problema que essa transmissão possa apresentar quando da aplicação no equipamento e no serviço. Por favor, Alexandre. Estamos vendo na imagem esquerda a transmissão aberta. Então, temos aí todos os pacotes de embreagens, que chamamos de, desde KV, que é a embrague de frente, ok? Como a KR, que é a embreagem que faz a ré do equipamento, certo? Que inverte a rotação de forma que tenhamos a ré, e todos os pacotes K1, K2, K3, K4, que, trabalhando em conjunto, fazem a mudança de marchas e que podem ser alterados nessa configuração, sempre com o controle da alavanca de mudanças de marcha que está no volante do equipamento. Perfeito? Vamos ver com detalhes depois como isso funciona na segunda parte, mas agora, na próxima parte, por favor, Alexandre. Esse é um típico detalhe de la embreagem, de la embrague, ok? Como vocês podem ver, são vários componentes trabalhando em conjunto, mas, de uma forma bem simples, temos o eixo, que é a maior parte, né, que é o maior item desse conjunto, certo? Ele possui os canais tanto de lubrificação, onde passa o óleo, o azeite por aí, e onde temos também a entrada do óleo pressurizado. Do lado direito temos a entrada, né, do óleo, exato, e que todo esse óleo pressurizado é exatamente para aplicarmos ou não o engrenamento do que nós chamamos de transportador, ou porta-lamelas, que nada mais são, ou discos de embrague. Estamos vendo aqui em azul e em rosa os discos, certo? Que, sem pressurização, eles estão trabalhando livres, ok? Consequentemente, essa grande engrenagem amarela que está aqui está rodando livre, ela não é fracionada, certo? E quando temos a pressão de óleo sobre o pistão, este pressiona todos os discos, tornando todo esse pacote um único conjunto. E aí sim, essa engrenagem amarela passa a ser uma engrenagem de tração. Ela efetivamente está fazendo o trabalho de redução ou de aumento da rotação, de redução ou de aumento da relação entre as engrenagens do pacote. Basicamente, acho que é isso, né, Alexandre? Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez, me desculpem por não falar em espanhol, mas se ficou qualquer dúvida, estamos à disposição para tirar essa dúvida de vocês.
Obrigado, Mario. Obrigado. Entonces, amigos, como dijo Mario, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, si algo no quedó claro por el tema que hablamos en portugués ahora, por favor, me envíen acá alguna cosa, algún comentario o alguna duda por el chat. Y vamos ahora a empezar con Ítalo, que va a hablar ahora de más detalles técnicos de la transmisión, ¿sí? Y otra vez, si tiene alguna duda, si algo no quedó claro, no importa que ya no está más Mario, puede enviar aquí su pregunta o la solicitud de aclaración por el chat y nosotros hablamos de eso, ¿ok? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Ahora es Ítalo, que es el ingeniero de postventas de ZF en Brasil, y él va a hablar aí um pouquinho mais em detalhes sobre a transmissão Ergo Power, ok? Vamos lá então, Ítalo? Vamos lá. Obrigado então, Alexandre. Obrigado, Mário. Buenas tardes, mis amigos. Eu sou Ítalo de Lima, engenheiro de pós-venda em ZF Brasil, responsável por suporte técnico de los produtos de sistemas fora de estrada. Vou falar em português e algumas palavras em espanhol que eu sei que estão certas e poderia ser mais fácil para compreender. Por favor. Ok. Então, eu vou comentar agora sobre os pontos de medição e conexões da transmissão. Então, nós temos essa tabela, né, com a indicação dos pontos de medição na transmissão, medição de pressão, das pressões, das temperaturas e das velocidades, né? Então, aqui a gente tem as pressões dos pacotes de embreagem, né, os paquetes de embrague, que operam em 16 a 18 bar, né? Nós chamamos esses paquetes de K1, K2, K3, K4, KV e KR, ok? Temos também os pontos para medição da temperatura, né, através dos sensores de temperatura. Temos também os pontos dos sensores de velocidade. E na vista lateral, temos alguns pontos, e no próximo slide eu vou mostrar os demais. Essa transmissão, ela opera entre 80 e 95 graus, e as medições devem ser realizadas nessa temperatura de operação. Por favor, pode passar, Isa. Então, dando continuidade, né, aqui a gente tem a vista frontal da transmissão, com destaque para a vista X, que é referente ao comando hidráulico da transmissão. Então, nós temos os demais pontos, né, que foram mencionados naquela tabela anterior. E nós temos também essa tabela de codificação das velocidades da transmissão. Essa é uma transmissão de 6 velocidades para avante, para frente, e 3 velocidades reverso, e cada velocidade é um acionamento de 2 paquetes de embrague. Então, cada velocidade tem 2 paquetes sendo acionados. O acionamento desses paquetes, ele é realizado através de válvulas proporcionais, que nós chamamos de válvulas Y1 até Y6. Então, cada paquete tem uma válvula responsável pelo acionamento. E essa tabela de codificação, ela é muito importante para diagnóstico de falha, principalmente voltado a problemas de operação com a transmissão em baixa pressão. Um problema de baixa pressão, essa tabela nos auxilia a identificar onde pode estar ocorrendo o problema, em qual pacote ou paquete pode estar ocorrendo essa falha. Então, eu vou fazer um exemplo só para deixar mais prático. Vamos dizer que seu equipamento está tendo um problema de pressão quando você tem a primeira e segunda velocidades para avante, para frente, e na primeira velocidade para ré. Então, aqui a gente consegue ver na tabela que a primeira velocidade ela é o acionamento dos paquetes K1 e KV, que são acionados pelas válvulas Y3 e Y5. Na segunda velocidade, nós temos os paquetes K1 e K4, acionados pelas válvulas Y3 e Y1. E na primeira velocidade reverso, nós temos ali os paquetes K1 e KR, acionados pelas válvulas Y3 e Y2. O que nós temos em comum nesse caso é que sempre o pacote K1
está sendo acionado nessas velocidades. Então, a gente pode ir até o comando hidráulico, ali no ponto 56, e fazer a medição diretamente no comando, verificar se realmente o problema está nesse paquete. Então, é uma tabela bem útil para esse tipo de investigação, né? Problemas de pressão de trabalho da transmissão. Pode passar, por favor? Falando agora do comando hidráulico, essa transmissão ela tem um comando hidráulico modelo HSG94. Essa é uma vista superior do comando, ela é uma vista em corte. E nos demais slides a gente vai mostrar os principais componentes deste comando. Pode passar, por favor. Então, nós temos um pistão de pressão, de controle de pressão da transmissão. Como eu disse, né, as pressões de operação dos acionamentos dos pacotes são entre 16 e 18 bar. Então, esse é o pistão responsável por esse controle da pressão de trabalho. Além disso, pode passar, por favor. Nós temos uma válvula redutora, nós também chamamos de válvula de pré-carga, né? Ela mantém uma pressão de 9 bar no sistema, para não ter um pico tão grande, né, entre essa pressão e a pressão de acionamento dos paquetes. Além disso, nós temos, pode passar, por favor. Nós temos os amortecedores, nós temos 6 amortecedores, né, amortiguadores, e temos também, no slide seguinte, 6 eixos de deslizamento, né, elementos actuadores, que são movimentados com acionamento das válvulas proporcionais. Próximo slide, por favor. Então, como eu disse, nós temos uma válvula proporcional para cada pacote de acionamento. Essa válvula, quando ela é acionada, esse eixo em movimento e faz a abertura do circuito hidráulico que faz o acionamento do pacote que o Mário comentou no último slide dele. Ok? Pode prosseguir, por favor. Falando agora de troca de óleo, né, câmbio de aceite, a ZF tem um portfólio muito extenso de produtos, né, e para cada família de produtos é determinada uma lista de lubrificantes. E para as transmissões aplicadas em sistemas fora de estrada, a lista para essa aplicação é a ZF-TE-ML03. Então, esse é o link para acessar, mas basta acessar o Google e digitar ZF Aftermarket, que é o primeiro link, e nessa página você já vai identificar lá a lista de lubrificantes, e aí você deve consultar a lista ZF-TE-ML03. Como eu disse, há mais de 20 listas lá, né, são divididas pelas aplicações, e para essa aplicação, né, de transmissões fora de estrada é a 03. Essa informação também está na plaqueta da transmissão, que o Mário também comentou. Então, caso não, né, você não encontre essa informação, não tenha ela salva, você sabe que lá na plaqueta você vai verificar e vai ver lá que é ZF-TE-ML03, e aí basta acessar essa lista. Nós recomendamos, sempre que necessário, acesse o site e utilize a lista que está no site, que aí você acessa sempre a versão mais atualizada, né, a versão atual, porque essa lista ela passa por constantes modificações, né, a cada 3, 4 meses elas são atualizadas, então nós recomendamos, sempre que necessário, acesse o site da ZF e você consegue baixar a lista atual. Para a verificação do câmbio de azeite, devemos, né, seguir normas de segurança, como proteger o equipamento contra deslocamentos, contra movimentos, e para veículos articulados, proteger contra uma entrada acidental de um operador. E pode prosseguir, por favor. E quanto à verificação do nível de óleo, a ZF ela recomenda que essa verificação seja feita semanalmente. Então,
O procedimento é manter o veículo num piso, num plano, né, numa posição horizontal, um motor ligado entre 800 e 1000 RPM, motor a ralente, câmbio em posição neutra, e nesse momento, né, quando é feita a partida do motor, deixar por alguns minutos, 2 a 3 minutos, e nesse momento o nível de óleo deve estar na indicação da vareta marcada como cold min, que significa ali mínimo arranque em frio. Então, nessa indicação. Após a transmissão atingir a sua temperatura de trabalho, né, de 80 a 95 graus, o nível deve estar nessa faixa marcada como hot, temperatura de operação. Então, deve estar nesse range. Muito importante que nunca devemos manter o nível de óleo nem abaixo do especificado e nem acima também, porque ambas as situações podem causar superaquecimento da transmissão. Então, é muito importante que você sempre verifique, né, pelo menos uma vez por semana, e que nessas duas condições o nível esteja dentro do range ali da vareta. Nunca acima e também nunca abaixo do especificado. A primeira troca de óleo na transmissão deve ser realizada depois das 100 primeiras horas de funcionamento, e os demais câmbios de óleo devem ser feitos a cada 1000 horas. Então, a primeira depois das 100 primeiras horas e as demais a cada 1000 horas de funcionamento. Sempre realizar também a troca do filtro, né, o câmbio do filtro de azeite, e realizar também o ciclo A/B. Eu vou falar de ciclo A/B um pouquinho mais para frente. A transmissão, ela possui uma válvula de pressão, né, um bypass, e se nós temos um problema de filtro contaminado, obstruído, né, por consequência, vamos ter um aumento da pressão de trabalho, né, da pressão da transmissão, e com isso haverá um código identificado como BA no visor da cabine do equipamento. E aqui também um alerta: sempre utilize filtros originais da ZF. Não utilize filtros paralelos. Ok? Aqui o sistema elétrico da transmissão, né, uma visão geral. Nós temos, né, o chicote que faz toda a conexão desses componentes do sistema elétrico. Então, desde da transmissão com alimentação do veículo, né, o módulo eletrônico, que nós também chamamos de TCU, o painel, o painel na cabine do equipamento, a palanca de câmbio, a função kick-down, os sensores da transmissão e o comando hidráulico, onde nós temos os acionamentos das válvulas solenoides. Então, aí é uma visão geral de como tudo isso é conectado. Falando agora, né, separadamente dos principais componentes do sistema elétrico, nós temos o módulo eletrônico, né, o nosso Transmission Control Unit, o TCU, que tem como principal característica fazer o gerenciamento de motor, transmissão e conversor, né, possibilita o câmbio das marchas em modo manual ou automático, o controle de modulação, o ajuste e calibração da transmissão, e para cada aplicação é desenvolvido um software específico. Então, aquela folha de dados que o Mário comentou, lá tem todas as informações de motor, de transmissão, dos eixos, conversor, os pneus, com tudo isso, é definido um software específico para esse equipamento, né, na aplicação que ele irá operar. Então, quando a gente olha um TCU, em transmissões, o hardware, né, a parte física dele é sempre igual, mas dentro dele vai ter um software específico para aquela transmissão, naquela determinada aplicação. Além disso, ele segue os protocolos de segurança, né, e nos auxilia no diagnóstico e identificação de falhas também. Pode seguir, por favor. Nesse equipamento RT90-100, nós temos essa alavanca giratória, esse modelo, com um seletor de marcha lateral, né, rotatório,
com um botão de kick down do lado, um botão de bloqueio. Pode seguir. Agora, falando dos sensores da transmissão. Nós temos 3 sensores indutivos que são responsáveis pela verificação das velocidades de motor, engrenagem central e turbina. Eles são idênticos, eles podem ser cambiados, invertidos, né? São iguais. E é possível também ser feita a verificação direta nele, caso você tenha um código de erro relacionado a sensor, você pode, com o auxílio de um multímetro, verificar a resistência desse sensor, que deve ser de 1050 ohms, com um range de 10% para mais ou para menos. Ok? Pode seguir. Além desses 3 sensores que eu citei, nós temos também o sensor Hall, que determina a velocidade de saída, né, da transmissão. Ele é diferente dos indutivos e a gente não consegue fazer essa checagem direta, como eu comentei, mas nós temos código de erro relacionado a ele, então é também possível identificar se há algo errado, só não é possível fazer uma medição nele para confirmar. Pode seguir, por favor. Temos o sensor de pressão, o bypass, que eu já comentei um pouco. Então, ele é um sensorzinho ali que tem um circuito aberto. Se a pressão da transmissão ela aumenta, esse circuito ele é fechado e aí envia esse código BA, né, esse erro relacionado à pressão por conta de filtro obstruído. Pode seguir. E nós temos também os sensores de temperatura. Nós temos 2 sensores de temperatura, sendo um localizado na caixa seca, né, próximo ao convertidor, e temos um no chicote, né, no cabo do comando hidráulico. Então, ali, aquele cabo ele vai ali montado dentro do comando hidráulico, né, ali são as conexões das válvulas proporcionais, e nele também há um sensor de temperatura, que você consegue aí saber a temperatura interna da transmissão. Pode seguir, por favor. Temos também as válvulas proporcionais. São 6 válvulas, né, como mencionado, uma válvula proporcional para cada paquete de embreagem. A gente, às vezes, escuta válvula solenoide, e não, isso aqui não é válvula solenoide. Quando a gente fala válvula solenoide, são válvulas on-off, né, abre e fecha, e válvulas proporcionais, como o próprio nome diz, são válvulas com abertura proporcional à tensão que está sendo enviada. Elas trabalham em 24 volts, e essa abertura proporcional também auxilia no acionamento suave dos paquetes. Pode seguir, ok. Temos também uma válvula proporcional para acionamento do bloqueio, do lock-up, né, do convertidor. Essa é a válvula proporcional que é responsável por esse acionamento do bloqueio. Pode seguir também, por favor. E agora nós vamos falar do ciclo AEB. AEB é uma sigla em alemão, fazendo uma tradução, a medição automática dos parâmetros de enchimento. Primeiro, falando em que condição você deve ter no seu equipamento para poder realizar o ciclo AEB. Então, motor entre 800 e 1000 RPM, câmbio em posição neutra, freio de estacionamento ativado e a transmissão com a temperatura de operação. A temperatura de operação é entre 80 e 95 graus, mas atingindo no mínimo 70 graus, já é possível realizar o ciclo AEB. Sem esses parâmetros, você não consegue iniciar o ciclo AEB. Ok? Bom, e o que é o ciclo AEB? Então, quando a gente fala de ciclo AEB, nós temos as variáveis pressão e tempo de acionamento dos pacotes sendo comparados com os parâmetros atuais do TCU. Então, quando a gente deve realizar esse ciclo AEB? Quando a gente entrega o equipamento para o fabricante do veículo, né, a transmissão para o fabricante, ou fazer a substituição, seja do próprio TCU, da transmissão, ou a cada troca de óleo. Então, quando você faz alguma dessas intervenções,
você pode fazer o ciclo A/B, que, resumindo, é uma calibração da transmissão. Então, pode seguir, por favor. Ele é um ciclo que dura alguns minutos, né, 3, 4 minutos, onde todos os paquetes são calibrados individualmente. Então, iniciando lá pelo K1, K2, K3, K4, KV, KR, todos eles são calibrados, determinando a pressão ideal e o tempo ideal de acionamento, para você ter o melhor rendimento no acionamento desses paquetes, ok? E há 3 maneiras de você realizar o ciclo A/B. Pode ser com o ZF Testament Pro, com um dispositivo A/B, na verdade é A/B Starter, a gente chama, que é um aparelho bem simples, que é específico para fazer o ciclo A/B, ele é bem simples de utilizar, e através até mesmo do próprio visor, do próprio painel do veículo, você consegue fazer ciclo A/B. Portanto, a gente recomenda que sempre que houver uma intervenção que eu mencionei, realize o ciclo A/B, assim você mantém a transição sempre calibrada e na melhor condição de operação. Ok? Aqui é um print do Testament, né? Se você faz um ciclo A/B via Testament, é dessa maneira que você visualiza. E somente para ilustrar, né, no canto esquerdo, na janela inferior esquerda, ali tem os parâmetros dos paquetes K1, K2 e K3 sendo calibrados, né? Na verdade, ali os resultados. Então, para o paquete K1, houve um ajuste reduzindo a pressão em 0,3 bar e o tempo de acionamento em 0,02 segundos, 2 centésimos de segundo. No pacote K2, ali embaixo, teve um aumento de 0,1 bar e um aumento no tempo em 0,02 segundos. Então, ali a gente consegue notar que são ajustes bem finos, né, vamos dizer assim. Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas essa calibração, ela encontra o melhor tempo e pressão para você ter esse acionamento de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Continuando, pode seguir, por favor. Agora, comentando de códigos de erro, né? Se o seu equipamento está com câmbio e posição neutro e você tem um código de erro, no visor você vai enxergar esse código, que ele é composto por 2 dígitos. Então, são códigos com 2 dígitos, sendo o primeiro indicando o tipo de sinal e o segundo indicando o tipo de erro. Então, do lado direito, nós temos todos, né, os tipos de sinal que podem ser enviados. E aí, citando só como exemplo, se você identifica um código iniciado com 3, você sabe que é um erro relacionado à velocidade, sensor. Iniciado em A, sinal de saída digital, B, os paquetes, né, embrague, e assim por diante. E no slide a seguir, por favor, nós temos os códigos de erros. A tabela de código de erro era uma tabela bem extensa, essa tabela ela é composta por mais de 100 códigos de erros, né, para auxiliar em identificação e possíveis soluções, né, e aqui eu listei somente 3 como exemplo para vocês poderem ver como que ela é composta. Então, na primeira coluna você tem o código, né, e aí eu coloquei o exemplo ali, o 33, que significa um erro de entrada de sinal de velocidade do motor. Então, tem uma breve descrição ali, que pode ser o cabo, o conector ter um mau contato, o sensor ter algum defeito, e a reação do módulo eletrônico, como que ele vai se comportar, e os possíveis passos para reparo né, para a solução desse problema, como verificar os sensores, configuração, ajuste deles, né, verificar cabo, assim por diante. No segundo, eu mencionei ali um erro, código B1, que é relacionado ao embrague K1. Então, código B1 é embrague K1, B2 é K2, B3 K3, mas, basicamente, ele informa ali que a pressão, né, pode estar baixa. Então, você pode fazer aquela checagem que eu mencionei lá diretamente no comando hidráulico, verificar se a pressão está correta ou não.
Até sensores podem influenciar também nesse código de erro. E, em último caso ali, até o embrague está defeituoso, ou seja, o próprio paquete está com uma falha. Aí eu estou falando em português, mas os discos, né, os discos de embrague podem estar danificados, desgastados, e é necessário fazer um reparo desse paquete. Ele tem também ali todas as instruções. E, por último, eu citei o código BA, que é referente à pressão excessiva no filtro de óleo. Como eu mencionei, o filtro pode estar sujo, pode estar danificado, e aí é necessário revisar, até mesmo fazer a troca. Então, você tendo a tabela completa, você identificando um código de erro, você pode ir direto nessa tabela, você vai conseguir ver do que se trata e o que você pode fazer para resolver esse problema. Ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a oportunidade e agora eu vou passar para o Alexandre para a abertura de dúvidas e perguntas, né? Ok, obrigado. Regresamos ahí, muchachos. Primero, me gustaría agradecer a Mario y Ito por todo el trabajo en la preparación de esta presentación y todo. Entonces, realmente muchísimas gracias a ustedes por todo su trabajo. Y como he comentado Ítalo, estamos ahora aquí pendientes para las preguntas y las dudas que tengan ustedes. Hasta el momento no nos llegó ninguna pregunta, ninguna duda. Entonces esperemos aquí unos 2-3 minutos más. Y si no nos llegan preguntas o dudas, nosotros cerramos la presentación. ¿Sí? Entonces creo que todos comprendieron el portugués. No estaba malo. Mis amigos hablaron despacio. Entonces creo que no tuvieron dudas. Y igual, la presentación toda ahí estaba ya en español, entonces creo que las cosas estaban bastante claras. Pero, por si acaso, estamos acá. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, tenemos este tiempo acá para aclarar cualquier cosa que tengan ahí. Hasta el momento nada. Entonces, esperemos más un minuto y caso no tengamos ninguna duda, ninguna pregunta, nosotros vamos a cerrar este seminario web. Hasta el momento, ninguna pregunta. Entonces, una vez más, me gustaría agradecer a todos que están acá mirando nuestra presentación, nuestro seminario, y una vez más agradecer a Mayo y Ítalo y a toda la gente de ZF por nos brindar con una presentación tan buena, con muchísima información clave, información importante para nosotros que manejamos a los equipos que ocupan este tipo de transmisión. Entonces, una vez más, muchas gracias a todos y nos vemos pronto en el próximo seminario web de TEDx. Hasta la vista, amigos. Un abrazo. Chao.